Meus irmãos, abra sua Bíblia em Salmos capítulo 116. Salmos capítulo 116. Perceba que estes salmos, ele não tem a indicação do autor. E muitos estudiosos afirmam que esses salmos foi escrito pelo rei Ezequias. E me parece que aqui ele traz um retrato de todos os dramas que ele passou. Então vamos acompanhar a leitura. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus, é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas, os meus olhos, da queda, os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Se de fato esse salmo foi escrito pelo rei Ezequias, esse salmo também reflete um pouco dos nossos dramas. Conhecendo a história do rei Ezequias, esses salmos também, ele retrata um pouco da nossa vida, um pouco das inquietações da nossa alma. Qualquer um de nós que ler esses salmos poderá se identificar com ele, de certa forma. E esse salmo, ele relata algo que aconteceu com ele. E observe no versículo 3, que ele teve dois grandes problemas. Um problema externo e um problema interno. A biografia do rei Ezequias, nós conhecemos e sabemos que ele foi um homem de Deus. A Bíblia cita que depois de Ezequias
não apareceu nenhum outro rei como ele em Judá. Ezequias, quando assumiu o seu reinado com 25 anos, ele iniciou fazendo uma reforma religiosa e derrubando postes ídolos e convocando o seu povo para que buscasse ao Senhor. Ezequias reinou por 29 anos e ele morreu com 54 anos. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, portanto com 39 anos, ele se depara com 2 grandes problemas. E é o que ele cita aqui: laços de morte me cercaram. O rei da Síria, Senaqueribe, cercou Judá com seu exército. E o seu exército era muito poderoso, era o mais poderoso daquela época. Armado, com as melhores armas, com muitos homens, e então cercou Judá. E afrontou o rei Ezequias, dizendo: Ezequias, o seu Senhor não vai poder te livrar. Uma situação difícil. Uma situação complicada. Então, Ezequias orou ao Senhor, e o Senhor mandou um único anjo, e esse anjo feriu 185.000 soldados assírios. E os líderes de Senaqueribe e o próprio rei Senaqueribe fugiu, envergonhado, de volta para sua terra. Mas veja que Ezequias, ele tem um outro grande problema. Com 39 anos, Ezequias fica doente. Ele tem uma úlcera. E essa úlcera não tem cura. A medicina daquele tempo não consegue tratar aquela doença. Ezequias é rico, ele é poderoso, ele tem o melhor de toda a medicina ao seu dispor, ao seu favor, mas aquela doença não tem cura. E é nesse momento então que o profeta Isaías vai até Ezequias e diz: Ezequias, você vai morrer e você não vai viver. Põe em ordem a tua casa, porque você morrerás e não viverás. E perceba que esse é um problema que não tem solução. E o rei Ezequias, ele se volta para a parede e ele ora sinceramente ao Senhor. Ele coloca a sua vida diante do Senhor e ele pede para que Deus cuide dele. E depois dessa oração, ele chora e chora e chora muito. Ele chora profundamente na presença do Senhor. E sabe o que acontece? Isaías ainda não tinha saído da parte central da cidade. Deus chama o profeta Isaías e fala: Isaías, volta. Volta e diz ao rei Ezequias que eu ouvi a sua oração. E diz ao rei Ezequias que eu vou livrar do rei assírio. E que eu vou curar a sua doença. E que eu vou dar a ele mais 15 anos
de vida. Então, quando nós lemos esses salmos, o entendimento que nos dá é que o salmista está relatando aqui o que aconteceu na sua vida. Laços de morte me cercaram e angústias. Quem já sofreu angústia aqui? Quem já teve angústias? Eu acredito que todos nós, por algum momento, ficamos angustiados. Mas a situação do Ezequias parece que é mais grave. Ele diz: angústias do inferno. Parece que o inferno mudou de endereço e foi habitar aonde ele estava. Caí em tribulação e tristeza. Meus irmãos, quantas e quantas vezes nas nossas vidas nós passamos por dificuldades, quantas vezes nas nossas vidas nós temos aflições, nós temos medo, nós temos insegurança, quantas vezes nos deparamos com um problema que aos nossos olhos, aos nossos braços, não tem solução. Não tem solução. Todos nós já sentimos angústia, com certeza. Talvez você veio hoje aqui com um problema além das suas forças. Talvez você chegou nesse lugar preocupado, aflito, com um problema sério para resolver. Talvez um exame que você ainda não tem o diagnóstico. Talvez um perdão que você precisa liberar e isso tem atrapalhado o seu sono. Talvez o inimigo te acusando de algum pecado. E no versículo 4, nós temos aqui a posição de Ezequias. Ezequias, ele diz: então, invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra-me a alma. Talvez o livramento que você precisa não seja físico, talvez não seja financeiro, talvez o livramento que você precisa é um livramento espiritual. É ter mais fé em Deus, é ter mais confiança em Deus. Invoquei o nome do Senhor, livra-me a alma. Peça isso a Deus nessa noite, para que o Senhor livre a sua alma, e que você possa ter um coração mais obediente, mais confiante. Não duvide, Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos, conforme o seu poder que opera em cada um de nós. Deus é poderoso para fazer muito mais na sua vida, e você precisa crer nisso. Então, invoquei o nome do Senhor, livra-me a alma. E Ezequias, ele descobre aqui 3 características de Deus no versículo 5. E é importante, meus irmãos, nós sabermos que
a maior necessidade do homem é conhecer a Deus. A nossa maior necessidade não é ter a melhor casa do bairro, não se preocupe com isso. A maior necessidade que nós temos não é ter o melhor carro, o carro mais potente, não se preocupe com isso. A maior necessidade do homem é conhecer a Deus. E aqui Ezequias descobre no versículo 5 que Deus é compassivo com você. Que Deus é compassivo, Deus é justo. E ele descobre que Deus é misericordioso. Deus se compadece de você. Deus é justo com você. Ande nos caminhos do Senhor e Ele jamais irá te abandonar. Deus é justo com você e Deus é misericordioso com você. Versículo 6. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado. E aqui eu acho bastante interessante, porque observe que no versículo 3, ele se via caído, ele caiu. No versículo 6, ele se encontra prostrado. Existe uma diferença. Há momentos que a gente cai, mas a gente levanta, chacoalha a poeira e segue em frente. Mas aqui ele está prostrado, ele já não tem mais força. A situação aqui é mais pesada ainda. Mas o Senhor me salvou. O Senhor me salvou. Quero destacar também o versículo 7, quando ele diz: volta a minha alma ao teu sossego. E aqui é muito interessante, porque há momentos que nós não temos que falar para fora, nós temos que falar para dentro. Há momentos que nós temos que falar conosco mesmo, com a gente mesmo. Há momentos que eu não tenho que ser duro com ninguém de fora, eu tenho que ser duro comigo mesmo. Volta, ó minha alma, volta ao teu sossego. Por que você está preocupado? Por que você está com medo? Volta, minha alma, ao teu sossego. Há momentos que nós temos que dizer isso para nós mesmos. Volta ao teu sossego. Eu estou cuidando de você. Eu estou contigo. Ainda que o mundo te abandone, eu não te abandonarei. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. O Senhor tem sido generoso para com você. O Senhor tem sido bondoso para com a sua vida. Reflita um pouco o quanto Deus é bom para com você. Deus te dá vida, Deus te dá saúde, Deus te dá um lar, Deus te dá sustento, Deus te dá uma família, Deus perdoa você, Deus te dá uma igreja para você adorar, Deus te dá salvação em Cristo Jesus. Deus tem sido generoso para com você. Volta, minha alma, ao teu sossego.
E aqui o salmista, ele destaca 3 experiências. No versículo 8, um livramento espiritual, pois livraste da morte a minha alma. O Senhor perdoa você, perdoa os seus pecados. O Senhor te convida para fazer parte da sua família. Ele te dá um livramento espiritual, pois livraste da morte a minha alma. Um livramento emocional, das lágrimas, os meus olhos. O que está te fazendo chorar? O que tem feito você chorar ultimamente? Quais são os motivos das suas lágrimas? Quero dizer para você que Deus está aqui para enxugar as suas lágrimas. Deus é o nosso consolador. Das lágrimas, os meus olhos. E também uma experiência de um livramento moral, quando ele diz: da queda, os meus pés. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Precisamos permanecer firmes. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Salmos 134. Precisamos estar firmes na presença do Senhor, perseverantes. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse: estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Então ele continua citando aqui as suas angústias, os seus dramas, as suas experiências com Deus, para depois ele fazer uma pergunta incrível, no versículo 12: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor? O que você poderia dar ao Senhor nesta noite? O que você poderia entregar nesta noite ao Senhor, em favor de todos os seus benefícios para com você? O que nós poderíamos dar ao Senhor? O Senhor tem tudo em si. O Senhor é feliz em si mesmo. O Senhor é completo em si mesmo. O que nós poderemos, nesta noite, oferecer ao Senhor por todos os seus benefícios? E o próprio salmista responde. E na verdade, ele não tem nada para oferecer, mas ele tem aqui para receber. E ele diz: tomarei o cálice da salvação. Versículo 13. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios
para comigo. O versículo 15: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O que significa? Significa que a morte dos seus filhos é importante para o Senhor. O Senhor se importa com isso. E que nós não devemos ter medo da morte. Porque o Senhor está conosco. Versículo 16: Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias. O Senhor já te libertou. Veja que está no passado: quebraste as minhas cadeias. Você é livre no Senhor. Portanto, quando você olha para trás, já está resolvido, porque o Senhor já te perdoou. E quando você olha para o futuro, você não tem que temer, porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quando olhamos para trás, o Senhor nos perdoou. Ele nos resgatou. Ele nos deu vida, e vida em abundância. E quando nós olhamos para o futuro, nós não devemos temer, porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Oferecereis sacrifícios de ações de graças. E ele se propõe a ter uma vida aonde ele vai oferecer sacrifícios a Deus. E ações de graças. Então aqui ele quer dizer o seguinte, que ele não vai ser um crente que ele não vai ser um crente que vai ficar reclamando, murmurando o tempo todo, mas ele vai ser um crente que ele vai dar graças a Deus por tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Uma vida com propósito. Oferecerei sacrifícios ao Senhor, darei ações de graças e cumprirei os meus votos na presença do Senhor. E aí eu termino com o versículo 1 que diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Amo o Senhor. E essa declaração, ela é uma declaração genuína. Amo o Senhor. Quem ama, declara que ama. Quem ama, tem tempo para a pessoa que ama. Quem ama, procura agradar a pessoa que ama. Feche seus olhos. Vamos colocar a nossa vida na presença do Senhor nesta noite e assumir um compromisso verdadeiro, sincero, um compromisso de ter uma vida
que agrade o Senhor, uma vida de sacrifícios para fazer a tua vontade, uma vida de gratidão ao Senhor.